Bem, hoje é o Salmo 120. Ontem nós demos uma passada de olhos no Salmo 119, que é um salmo inspirador. Hoje nós vamos olhar o Salmo 120. Salmo 120 é bem menor que o Salmo 119, que tem 176 versículos e é o maior de todos. O Salmo 120 tem apenas 7 versículos, o número da perfeição. O Salmo 120 apresenta aqui lições também não menos importantes. Ele começa dizendo assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Esta é uma segurança que todos os salmos apresentam, de que se nós oramos, Deus nos ouve. Mas não só os salmos, toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus assegurou isso. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E na sua própria vida, Jesus Cristo ilustrou várias vezes de que ele era um homem de oração. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele impactava a vida dos discípulos não só com palavras, mas com o testemunho. Os discípulos ficavam assim assombrados ao ver como Jesus orava todos os dias. E de tão impactados que eles ficaram com a vida de oração de Jesus, eles um dia disseram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. E então ele ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você conhece, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele foi ensinando os discípulos a orar. A oração que é proferida por todos, ou quase todos, da cristandade. Essa oração, ela também exorta cada um de nós, a mim e a você, para que nós coloquemos a Deus em primeiro lugar, para que nós o busquemos e confiemos nele, tenhamos a certeza de que ele ouve a nossa oração. E o Salmo 120, ele também faz esta exortação, este lembrete: na minha angústia, clamo ao Senhor, e ele me ouve. O versículo 2, ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Não sabemos bem a quem ele estava se referindo. Depois ele diz: livra-me da língua enganadora. Os estudiosos acham que esses lábios mentirosos poderia ser uma indicação de Saul, porque quem escreveu o Salmo 120 teria sido Davi, ou talvez Doeg. Não se sabe bem ao certo. O certo é que nós somos chamados por Deus para sermos honestos e verdadeiros. Na sequência, o versículo 3 faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? E o versículo 4 responde à pergunta do verso 3, dizendo assim: setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. A pergunta então é: que te será dado, língua enganadora? E a resposta: setas agudas. Ou seja, quem mente vai colher as consequências da sua mentira. Eu aprendi desde cedo com meus pais que a mentira tem pernas curtas. Aliás, meus pais sempre abominaram a mentira. Eles nunca gostaram. Claro, nunca gostaram de nenhum defeito de caráter, defeitos como a inveja ou a preguiça, etc. Mas se tinha algo que irritava eles, ou que irrita até hoje, é a mentira. E eles sempre me ensinaram: filho, a mentira tem pernas curtas, ou seja, logo ela será descoberta. Então, fale a verdade. Seja homem, honre a sua palavra. Ela é importante, muito mais do que uma assinatura no cartório. Honre a sua palavra. E a Bíblia faz esse ensinamento também. Por exemplo, quando a gente vai para Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6, quero que você acompanhe comigo. Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler juntos o que diz a Bíblia lá em Tiago. Logo depois de Hebreus, nós temos o livro de Tiago, no capítulo 3, os versículos 5 e 6. A Bíblia diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas a tão grande selva.
Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que Tiago está dizendo é que a nossa língua, se ela não for usada para proferir palavras de esperança, de amor, de bondade e de verdade, ela vai ser usada para proferir palavras enganadoras, traiçoeiras, mentirosas. E isso destruirá todo e qualquer relacionamento. Aliás, um relacionamento quebrado, muitas vezes, ele é fragilizado pela falta da verdade, falta da transparência. Precisamos ser transparentes e honestos. O livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 25, vou ler esse texto também contigo. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, e o versículo 25. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade para o seu próximo. Um outro texto para ilustrar isso ainda se encontra em João, capítulo 8. Esse é duro, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Aqui são palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, vamos lá, virando as páginas da Bíblia até chegar lá. João 8, 44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É por isso, por exemplo, que eu não gosto muito daquelas brincadeiras no dia 1º de abril, se diz que é o dia da mentira. Eu costumo chamar de o dia do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E não gosto disso. Poderíamos estabelecer um dia da verdade, onde todos só poderíamos falar a verdade. Para alguns isso não ia mudar em nada, porque muitos são honestos, são íntegros, são verdadeiros, mas outros teriam algumas dificuldades. Que triste. Deus está nos chamando a não ter uma língua enganadora, como o Salmo 120, verso 3 diz. A não ter lábios mentirosos, como o versículo 2 diz, para não sofrer as consequências. A questão da mentira ela é tão séria que ela inclusive foi registrada em um dos mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20 e o versículo 16 nos diz que nós não devemos levantar falsos testemunhos. Em outras palavras, não devemos mentir. Eu tenho aqui comigo uma citação do livro Educação, na página 57. O texto diz o seguinte: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, não só na frente dos outros, não só quando estão falando em público, não só quando aparecem diante de multidões, mas no íntimo da alma, quando estão sozinhos, quando ninguém vê, são honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo. Homens que permanecem pelo que é firme, ainda que caiam os céus. E quando a gente fala de chamar o pecado pelo nome, não é acusar as outras pessoas. Em primeiro lugar, é chamar o pecado pelo nome na minha vida. É ter coragem, hombridade de reconhecer que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós erramos. E então se arrepender e confessar. Também podemos orar pelas pessoas, orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos governantes, para que sejam homens e mulheres honestos. O Salmo 120, além de enfatizar isto, ele também diz o seguinte: eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Obviamente que a palavra paz aqui, ela pode identificar algumas coisas diferentes. Na Bíblia, a palavra paz, ela pode identificar ausência de guerra, ela pode identificar a paz interior, a justificação, ela pode também identificar a ausência
de conflito interno, ou seja, unidade. O que o contexto aqui sugere, talvez seja a primeira interpretação, a ausência de guerra. Seja o que quer que for, o Salmo 120, versículo 7, ele diz o seguinte, que o salmista era um defensor da paz, que o salmista era um promotor da paz, que o salmista não tinha o desejo e nem a intenção da guerra, mas sim de promover a paz em todo o seu reinado e também na sua família. Vamos fechar os nossos olhos para conversar com Deus? Bondoso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos conversando nesta manhã sobre esse tema importante apresentado pelo Salmo 120, honestidade e paz. Que o Senhor nos guarde para que sejamos homens e mulheres íntegros, honestos, verdadeiros e pacificadores, pois oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus te abençoe e que você seja reavivado por sua palavra.